Olá, eu sou o Rodrigo Munari e esse é o Fabincast, a série Entre Leis e Mentes. Hoje a conversa é boa, é interessante, é importante e dois grandes convidados estão aqui para partilhar o seu conhecimento, a sua sabedoria com a gente. Tá curioso? Tá curiosa? Não sai daí não. É só o tempo da vinheta ir e vir e a gente está de volta. Eu disse que o assunto é importante e nós temos dois convidados sábios, sapientes. Marcos Souza e José Lucas Duarte. O assunto é adolescência, seus enfrentamentos. O título desse episódio: Entre a infância e o grito do corpo. Adolescência, laços e prevenção ao suicídio. É um tema denso, é um tema sério, mas é um tema que a gente precisa conversar, que a gente precisa dialogar. E hoje a conversa vai ser muito, muito legal. Mas eu preciso que antes vocês digam um pouquinho da história de vocês, para que a gente possa começar a se situar nesse bate-papo. O meu nome é José Lucas, como dito. A minha história é que eu sou formado em psicologia, minha primeira graduação. Na segunda graduação, letras. Fiz um mestrado em educação e agora, atualmente, estou no doutorado em educação. As minhas publicações são voltadas à saúde mental e educação, sempre nessas temáticas. Marcos. Olá, me chamo Marcos, como apresentado, trabalho com adolescentes, tenho mestrado em educação, faço doutorado também na área de educação com foco à questão da saúde mental também. Já está ligado que esse papo vai ser um papo com muitas referências. Mas para a gente situar, eu pretendo hoje ser aqui aquela pessoa que é um leigo. Eu quero perguntar coisas para vocês, para que vocês possam esclarecer também as minhas dúvidas. Primeiro ponto, para a gente criar aí uma base para a nossa conversa. O que é essa coisa aí, adolescência? Bem, vamos lá então, vamos fazer um trocadilho aqui, eu e o José Lucas. O que é interessante, assim, tanto para os adultos, né, quanto para o próprio adolescente, quando se depara, né, com aquele corpo em transformação e também as questões relacionadas ao psiquismo desse sujeito, né, é pensar que é um turbilhão de informações. Então, ser adolescente é realmente aquela sensação que eu me deparo, às vezes, com esquisitices, né, tanto do próprio corpo, que muda, quanto de questões que me chegam e eu não sei dar conta. Isso é importante a gente observar. O adolescente, ele não precisa dar conta, seja das questões que vêm do próprio corpo ou das questões psíquicas que o desacomodam e que são relacionadas ao ambiente familiar, escolar, comunitário, dos espaços em que ele circula. Isso tudo me dá uma ideia de uma adolescência, não, de adolescências. Nós costumamos trabalhar com esse conceito, tá? Conceito de adolescências. O mesmo valeria para nós pensarmos a infância. Não se fala em infância no singular, se fala em infâncias. Então todos nós temos a nossa adolescência que precisa ser olhada com uma singularidade para que a gente compreenda o adolescente que a gente tem em casa, para poder então observar o que é trazido e ser aqui um porto seguro a essa pessoa, né, que está ali em desenvolvimento. Acolhimento é uma palavra-chave nesse processo todo. Perfeito. E aqui esse acolhimento cabe a todos que estão circulando próximo a esse adolescente. Sensacional. Eu já estou ficando muito contente com essa conversa, porque eu já estou aprendendo coisas. Ótimo. José Lucas, eu posso te chamar, eu já quero pegar intimidade, né? Eu já quero te chamar de Zé Lucas. Pode chamar. Muito bem. Sem problemas.
Zé Lucas, meu amigo, já porque a gente já começamos a conversar, eu já estou gostando muito de ti, e então já estou te chamando de Zé Lucas. Zé Lucas, por que a adolescência ou as adolescências são ou é tão importante nesse processo da construção do nosso ser? Certo. Eu vou só trazer um ponto ali interessante que o Marcos traz no seu discurso, retomar esse ponto, porque eu compreendo também a adolescência como um estado subjetivo e psíquico. O que isso quer dizer? Quer dizer que ela não é uma fase, não é algo em que a gente passa, né? Ela é um percurso individual de constituição e de formação da identidade, aí onde entra o teu questionamento. Então, é um momento onde há uma transição de um corpo infantilizado, de condições psíquicas e de aparato, né, psíquico ali, de uma criança, para um movimento nesse percurso de uma adultez. Então, a adolescência é essa fase intermediária. Não sou nem criança e não sou nem adulto. Eu estou em um processo de transição. E esse processo a gente chama como um percurso singular, que cada sujeito, a partir das suas experiências, das suas trocas, das suas relações e também das referências que vai buscando e daquilo que consome, vai se constituir subjetivamente. Ou seja, uma composição de subjetividades, de acordo com aquilo em que eu realizo de trocas na minha história. Por isso que a gente não pode dizer que é uma fase, porque não é cronológico, é subjetivo. Então, olhando por essa perspectiva, nós podemos pensar que podem existir pessoas de 35, de 40, de 45 anos que são adolescentes e ainda não entraram na adultez. Porque entrar na adultez demanda dessa condição de se colocar enquanto um sujeito psíquico dentro de um discurso de narrativa de si, possibilitado por um marco simbólico. Ou seja, acontece algo na minha história que me leva à adultez. E esse marco simbólico é singular. Maravilhoso tudo isso. Nós, seres humanos, nós somos um ser vivo em eterno processo de construção. Perfeito. Eu estava ouvindo vocês e fico pensando da dificuldade que é a gente pensar nessas questões. É muito mais fácil a gente entender que o adolescente é aquele indivíduo, aquela pessoa, daquela idade até aquela idade. Porque está com aquele, fisiologicamente, com aquele corpo que a gente consegue detectar. Isso é um adolescente. Uhum. Eu fico achando muito interessante essa condição da gente pensar nas adolescências, né? Porque me parece que a gente sempre fica caminhando, desde que a gente nasce, em busca de encontrar um lugar que a gente pertence. Uhum. A adolescência é esse momento onde isso está muito mais louco, assim, que está uma montanha russa. Eu posso pensar nesse sentido? Penso que sim. E aí tu traz algo para a gente refletir que nós já havíamos inicialmente colocado, né? Imagina que um pré-adolescente, né? E mesmo um adolescente, onde a gente traz que tem a singularidade, a subjetividade do sujeito, aonde as transformações da pubescência, do corpo, do meu corpo, se dão talvez com os meus 11 anos, 12 anos, tanto para meninos quanto para meninas, e para alguns não, né? E aí eu olho para sociedade, olha para o mundo que talvez me cobrem do meu corpo alguns comportamentos aos quais da minha subjetividade, da minha singularidade eu não dou conta, mas que se faz, a sociedade faz, a família faz, o grupo de amigos faz, aonde requer comportamentos que devem ser fornecidos, né, por questões fisiológicas, né, orgânicas daquele corpo, né, que é o que o Lucas vinha trazendo ali, que a gente precisa olhar, que vai ser um marcador aonde eu enluto aquele corpo infantil e adentro num corpo, então, de adolescente com as transformações e que o mundo adulto às vezes me cobra, né, e às vezes a gente tem adolescentes, e isso é muito forte na contemporaneidade, né, com a questão da sexualidade,
sociedade aonde se impõe a meninos principalmente, né, uma iniciação sexual ao qual o corpo talvez possa responder, mas psiquicamente, como o Lucas bem trouxe, não, porque eu estou num corpo infantilizado. Né? Então esses marcadores assim, eles são muito singulares, né? E os pais, a sociedade, ela tende a normatizar todo mundo, né? Eu sou um entusiasta da humanidade. Por mais que em alguns momentos eu esteja muito triste com os caminhos que a gente segue enquanto humanidade, assim, na nossa relação com esse meio ambiente que a gente está inserido, né, que é o mundo inteiro, com o todo. Em geral, eu sou um entusiasta da humanidade, porque quando eu penso nessa timeline, na nossa historicidade, eu penso que a gente melhora e que a gente cresce. Quando eu era criança, e vocês enquanto terapeutas, psicoterapeutas, enquanto psicólogos, enquanto pesquisadores, enquanto estudiosos dessas patologias mentais, vocês devem ainda enfrentar hoje uma coisa que quando eu era criança, a gente pensava assim, vai no psicólogo, na psicóloga, aí é louco. Eu não vou lá, eu não vou. Muito provavelmente vocês até enfrentam quando estão fazendo uma terapia com alguém chegar lá, me disseram para vir aqui, mas eu não preciso disso, né? Ótimo. Acho que a gente melhora enquanto humanidade quando essas questões podem ser discutidas. Tu falaste, perfeito, Marcos, numa questão que é muito importante, que é a questão da sexualidade, essa questão do gênero. Quando eu era adolescente, eu não lembro, e olha o tamanho disso. O tamanho disso para ti que é da minha geração, ou mais ainda antigo do que eu não lembro de ter uma colega de aula lésbica, um colega gay, um colega trans. Aliás, eu não lembro de ter um colega com TEA. Eu não lembro dessas coisas. O que aparecia pra gente na minha adolescência fisiológica na escola era algo assim, uma síndrome que era muito visível fisicamente. E por isso que eu disse da dificuldade da gente compreender essas adolescências todas, porque pra gente é o corpo do indivíduo que fala, né? Mas não é só o corpo que fala. Tudo está falando. Mas naquele período, e eu estou me alongando nisso só para contextualizar, é como se não houvessem pessoas trans. É como se não houvessem homossexuais. Porque é o que tu falaste, a sociedade impõe um modelo de referência, né, que a gente precisa seguir. Exato. Penso que a gente melhora nesse processo porque a gente pode discutir isso. Jogo para vocês agora. O quão difícil é, nesse momento que nós estamos vivendo do mundo, onde a gente quase não tem muito amparo, falávamos disso, a rede, às vezes, não é muito sólida, é muito forte para esse adolescente. Quão nocivo é para um indivíduo que não se sente incluído nesse processo? Essa questão do gênero, da sexualidade, incide de que forma na construção da vida dessa pessoa, nos dias atuais? Eu costumo dizer que tem questões que são inerentes ao ser humano, e uma delas é a sexualidade. Então a importância disso é plena, porque negar a sexualidade do sujeito é negar o humano. E é interessante a forma que tu traz de pensarmos no teu tempo. No tempo do teu tataravô, essas pessoas estavam ali. No nosso tempo e no tempo futuro, elas estarão ali. Talvez sim, o momento histórico possibilita que essas pessoas saiam da invisibilidade e sejam olhadas. Mas eu ainda diria, e aí sim a causa do bullying, a causa da violência escolar, das violências institucionais, porque hoje nós podemos falar algumas questões.
mas nós ainda não temos tamanha liberdade de poder viver a nossa sexualidade, a nossa experiência. Isto ainda seria um pouco liviano a gente dizer que dá para acontecer. As pessoas olham com atravessamento, e a escola, ela é um espaço de muitas violências, que é outra questão que a gente precisa falar. Esta fantasia de pensar que uma escola é um local de paz deveria ser, não é. É aonde aquele sujeito sai da família, a primeira instituição que deveria acolhê-lo, e aí a gente pode pensar que dentro dessas temáticas de gênero e sexualidade, nem sempre as famílias acolhem. Nem sempre. Então ele vai para a escola, aonde a instituição e os profissionais também não acolhem. E eu sempre costumo dizer que quando o sujeito não é acolhido, seja no âmbito familiar ou institucional, os que não acolhem fizeram uma escolha por ficar ao lado da violência. Eu preciso falar de sexualidade, eu preciso falar de gênero, eu preciso falar de todas as questões que se atravessam, as interseccionalidades. Imaginam vocês aqui um adolescente gordo, negro, pobre, gay. É diferente, talvez, de um menino branco, classe média, com toda uma estrutura. Eu preciso olhar. E se o educador, ou o psicólogo escolar, ou os profissionais que estão ali, não se manifestam contrário às violências que esse sujeito atravessa, ele sabe, como violentado, que esse educador e essas pessoas acolheram o que faz a violência. Que se calar é ficar ao lado de quem pratica. Né? E isto os profissionais às vezes não se dão conta. E desta forma eu potencializo várias questões patológicas do sujeito. Então vejam a importância do diálogo intersetorial entre família, escola e profissionais. Que esse sujeito, essa criança, esse pré-adolescente, esse adolescente, ele precisa encontrar um olhar acolhedor. E esse olhar acolhedor está na defesa da proteção e do cuidado. A gente, penso que, enquanto sociedade, confunde um pouco acolhimento com falta de limites. Né? Perfeito. Me parece que há um erro quando a gente pensa em acolhimento, quando não se para pensar, quando a gente desconhece a coisa, se confunde, a gente corre esse risco de dizer, mas acolher é deixar a pessoa fazer tudo o que quer. Não, me parece que limites são importantes. Zé Lucas, meu amigo Zé Lucas. Perfeito. O que tu pensa sobre isso? Como acolher, como determinar limites para que esse adolescente possa se forjar uma pessoa melhor para ele, para si próprio, mas mais do que isso, melhor para a comunidade que ele está inserido. Tá, vou partir do ponto em que nós somos inseridos num campo de linguagem. Linguagem daquilo que a gente consome, daquilo que a gente expressa, do que a gente fala. Né? A gente está num campo de significantes que nos faz estar imersos na linguagem. O que isso quer dizer? Né? Tentar trazer de uma forma um pouco mais suave, mais leve. Existe um caldo que a gente chama que é um caldo social, né? A sociedade produz linguagem. Então, a sociedade da tua época, por exemplo, de infância, ela se organizava e produzia um tipo de linguagem. Dos teus avós, outro tipo de linguagem. Então, indo ao encontro daquilo que o Marcos vinha trazendo nessa perspectiva, cada época, por exemplo, vai produzir algum tipo de acesso, algum tipo de compreensão daquilo que está sendo experienciado naquele campo e naquele espaço. Olhando, né, para o que nós vivemos hoje. Ganhamos espaço, conforme o Marcos diz, né, a gente consegue, então, aparecer de certo modo. Contudo, há a questão do limite, que é muito importante. Até onde a gente também pode construir sem afetar o outro de uma maneira destrutiva, né? Até onde a gente pode produzir o nosso espaço, construir o nosso espaço e bancar esse espaço sem fazer com que a gente anule o outro. Aí existe sempre uma linha muito tênue.
olhando para a questão do cuidado, da escuta, do afeto e também do limite, há uma polarização, né? Antes a gente não podia fazer muita coisa, não podia ter um espaço ali registrado dentro daquilo que é a nossa singularidade, e hoje a gente tem espaço demais. Então sai de um 8 e vai direto para um 80. Bom, o adolescente, ele está em busca da identidade, está constituindo a identidade. Então ele precisa das referências. Porque caso não hajam essas referências, o que acontece? Um desbussolamento. Então eu fico livre demais e aí eu não sei para onde eu vou e eu não sei então o que eu faço da minha própria história. E aí entra num campo que a gente chama de vazio. Lá. Não tenho referência, eu entro nesse campo do vazio e agora o que vai ser? Como que eu posso fazer então movimentos para existir? Aí se não existe alguém que se empresta enquanto olhar, que se empresta enquanto escuta, que se empresta enquanto rosto, esse adolescente pode buscar outros caminhos como tentativa de preenchimento desse vazio. Aí onde mora o perigo, né? Aí eu posso ir para lugares onde supostamente me acolham, onde supostamente me amparem. E aí posso ir para vias onde faça uso de substâncias, entre outras coisas, né? Existem também, a gente pode pensar, comunidades ou tribos, né? Que buscam se construir enquanto identidade. E aí essas tribos podem ser pessoas que têm uma ideia de vida que não afete os outros negativamente, como pode ter também pessoas que vão para as vias das violências. E o que acontece? Olhando para essa questão do limite, a escola tem que se responsabilizar enquanto instituição que produza esse espaço de discussão, de compreensão, esse espaço de escuta. A família, principalmente, precisa estar perto, e estar perto não é estar no mesmo ambiente. Estar perto é compreender a linguagem que aquele sujeito em constituição está produzindo e, a partir disso, acessar. O que eu faço com os meus pacientes, por exemplo? O paciente está assistindo um anime, vamos supor Demon Slayer, que é um que me falaram essa semana. O que eu faço? Eu vou lá e começo a assistir também, para entender o que está sendo produzido, qual é a narrativa daquela história, o que aquilo afeta aquele sujeito em constituição. E a partir disso eu acesso. As famílias precisam fazer esse movimento, porque não é... Hoje em dia está muito digitalizada a coisa, né? Eu largo um celular, eu largo uma Netflix, eu largo uma Prime Video, e deu, tá num entretenimento, e deu. E são todos atravessamentos que constituem esse indivíduo, né? Nós somos... Que compõe a linguagem. Nós somos forjados desses atravessamentos todos do mundo, né? Sim. Essa linguagem toda também vai nos dando informações, né? Vai determinando o horizonte que cada um tem para poder pensar e transitar, né? E interessante a gente pensar nisso que tu traz, que é extremamente importante, tanto do olhar de quem está nos escutando e que é adolescente, quanto dos responsáveis, ou pai, mãe, né? É o que nós vemos muito dentro da psicanálise, nós chamamos enfraquecimento materno e paterno. Nós estamos com uma ausência de tudo que o Lucas tem. Será que eu sei ser efetivamente a função de mãe, a função de pai? E aí, nesses enfraquecimentos dessas funções, que o sujeito não sabe a autoridade e esse direcionamento que o Lucas bem trouxe, que o adolescente solicita. Mesmo quando ele traz a revolta é dizer, me dá a referência mãe, pai responsável, me diz o que eu devo fazer. E nós, infelizmente, vivemos numa geração de, a gente usa um termo, tá? Que me perdoe o termo, pais fracos. Mãe fraca, pai fraco. Que eu preciso de todo um assessoramento superficial, que é o que eu busco. Eu busco aqui em pequenos vídeos, em pequenas palavras de autoajuda, e penso que aquilo vai me dizer a função de ser mãe, a função de ser pai. E aí sim vem a importância, né, dessa rede, né? Exato. Então, o adolescente, ele vai para essa rede toda que o Lucas trouxe ali, quando ele vê que o pai é fraco, a mãe é fraca e não dá a ele o tão famoso limite que tu bem trouxe inicialmente.
tanto nós adultos buscamos, quanto o adolescente que está desbussolado. Isso. Eu tenho uma coisa que eu acho muito importante que a gente possa falar. É um assunto denso e a gente já está caminhando para esse assunto. Mas a gente também já está caminhando para o final da nossa conversa. Uma conversa. Quando o assunto é bom, quando há uma condição da gente estar gostando do que está sendo dito e tal, e eu estou aqui encantado com o que vocês estão falando, o tempo voa. Sim. Mas há algo que a gente precisa falar, que a gente precisa discutir. Laços e prevenção ao suicídio na adolescência. Isso que tu estavas falando, Marcos, do metaverso, das redes sociais, desse mundo virtual, que está incidindo na vida desse adolescente, de uma forma, às vezes, fazendo o papel, entre muitas aspas aí, desse educador, do pai, da mãe, do responsável, né? Tem aumentado o índice de tentativas de suicídio juvenil ou de suicídio juvenil por conta desse mundo que está mais virtual, assim, onde estamos muito conectados do ponto de vista da tecnologia e completamente desconectados do ponto de vista das nossas relações humanas. Isso tem aumentado? Como é que está... No semestre passado, eu trabalhei a disciplina Psicologia da Adolescência na FABIM com os estudantes e um dos nossos temas foi o suicídio. Então nós buscamos dados estatísticos, né, que eles não são muito anunciados por questões de proteção até mesmo, tá? Mas eles são alarmantes, principalmente na região metropolitana, tá? De adolescentes que sim, por questões de não terem acesso, e a gente não tem um acesso a uma saúde mental de qualidade na nossa região. Né, esses adolescentes muitas vezes que apresentam sinais tanto no espaço familiar quanto no espaço escolar, eles não são direcionados a essa saúde mental, que talvez aqui seria um suporte para que não se chegasse então a essas estatísticas, tá? Mas as estatísticas da região metropolitana do Rio Grande do Sul de adolescentes que cometem o suicídio é bastante expressiva, tá? O que tu acha disso, José Lucas Duarte? Perfeito. Não podem divulgar, né, alguns dos dados nesse sentido tão específico tão específico no detalhe da coisa como uma proteção. Perfeito. Mas é importante que existam os dados estatísticos no sentido de mostrar que isso precisa, né, ser olhado com maior cuidado por conta das próprias políticas públicas que vão ao encontro, então, desse amparo por via da saúde. É interessante pensar tem várias séries, vários filmes que retratam, assim, que eu acho que é bacana de olharmos também para aquilo que a mídia nos produz, assim. Tem uma série da adolescência da Netflix que não acontece o suicídio em si, né? Acontece um feminicídio. Nós somos seres que temos pulsões dentro da gente, tá? Então nós temos uma pulsão de vida e temos pulsão de morte. Então existe uma agressividade dentro do ser humano. Nós nascemos e vamos sendo constituídos psiquicamente, mas essa agressividade se faz presente. O que acontece? Ou ela vem, né, para dentro, ou a gente faz um movimento de internalizar e de nos, entre aspas, autoagredir, que pode ser fisicamente, ou pode ser por outras vias, ou vai para o outro, né, ou essa agressividade não escutada, não trabalhada, é direcionada para fora. O que isso acontece? Nessa etapa aí, onde há o risco de suicídio, então é interessante a gente falar também dos sinais que acontecem, né, para que pais, cuidadores, responsáveis estejam alerta, né, quanto a esses sinais. Na adolescência, a intensidade daquilo que se sente, ela é muito expressiva. Então, o que acontece? Se esses sinais começam a aparecer, eles precisam, então, ser olhados e escutados, e precisa existir
uma contingência, um amparo quanto a essas questões. Quais são os sinais? A gente não pode também negar que existe suicídio infantil, tá? Crianças também cometem suicídio. Em crianças se manifesta por meio da irritabilidade. Uma criança extremamente irritada, uma criança que vai muito para essa via de gerar violência em relação a um outro, né? E pode ser gritando, e pode ser incomodado o tempo todo com coisas. É um sinal a se pensar. Quando a alimentação se altera, ou para mais ou para menos, é um outro sinal. Na adolescência, o isolamento é algo a se olhar com cuidado, porque é natural que o adolescente ele busque os seus pares, então faça um distanciamento dessa relação com os cuidadores. Contudo, não é um isolamento 100%, é um isolamento em alguns momentos. Então, quando começa a existir um isolamento, alteração da forma de vestir, não querer então fazer a higiene pessoal, algo ficar muito no desleixo. Então, esses são sinais a se observar. A maneira de fala também. Se tiver falas assim, gostaria de sumir, que parecem sutis e inocentes, precisa, né, ter esse alerta, ter esse cuidado, porque essas falas não são tão inocentes assim. Se eu não existisse, coisas assim que me levam a um campo da inexistência, a um campo da finitude. Isso são alguns dos sinais, existem muitos outros, que a gente precisa estar observando, porque ali está no campo da linguagem uma fala de ideia muito sutil, mas ideia de acabar com algo. E às vezes nem é consigo, é com o sofrimento que eu posso estar tendo naquele momento. E a única possibilidade para esse indivíduo que está nesse buraco existencial é: vou dar cabo da minha própria vida nessa patologia. Eu teria o interesse de ficar com vocês conversando sobre esse tema horas e mais horas. Quem está nos assistindo, penso que também tem interesse que essa conversa siga. Não pode seguir mais nesse espaço, mas vocês dois poderiam dizer para a gente aonde que vocês podem ser encontrados? Bem, nós trabalhamos juntos no consultório, né, na clínica em São Leopoldo, né, na Rua Saldanha da Gama, 827. Então, quem necessita, né, de um suporte, né, na saúde mental, pode estar nos procurando. Eu trabalho na Faculdade Fabim, também a faculdade abre o espaço, né, para a comunidade nos procurar, e eu fico à disposição lá também. Podem se dirigir, pedir orientação, informação, que a gente sempre vai estar acolhendo, né, institucionalmente. Só para fazer um encerramento aqui de algo que o Lucas vinha trazendo ali, que é muito importante. Às vezes os pais, as pessoas dizem: tá, mas o que eu faço diante desses quadros? Empresta o teu desejo. Escuta e empresta o teu desejo. Às vezes é algo tão simples, de uma simplicidade que hoje nós carecemos, é olhar o outro, escutar o outro e emprestar o nosso cuidado e o nosso olhar, né, aos nossos e aos que estão próximos, à rede de adolescentes que circulam à nossa volta. Lucas? Perfeito, Marcos. O meu Instagram é @psicólogo José Lucas. Aí quem quiser entrar em contato, né, precisa aí de uma escuta, pode ficar à vontade. Muito bem. Eu só tenho a agradecer essa conversa. Aprendi com vocês e me parece que a gente pode tirar desse bate-papo uma síntese assim, muito rasa, mas que me convém dizê-la aqui, que o conhecimento, por tudo que vocês falaram, o conhecimento de algo, dessa causa que a gente está falando e expondo, é a possibilidade de não violência. Quanto mais conhecimento se tem, mais a gente ruma para uma não violência. Me parece que a violência é pertinente à ignorância. Então, sigamos com a possibilidade de diálogo, de acolhimento. Sim.
e que a gente possa ter mais conversas como essa, que a gente possa crescer enquanto comunidade, enquanto ser humano. Se tu gostou dessa conversa, se esse assunto te interessou, já sabe onde achar os 2 convidados. E se isso faz sentido para ti, compartilha esse vídeo, segue a Faculdade Fabim nas redes. E o Fabimcast é uma coprodução da Fabim com o Grupo Timoneiro. Todos esses assuntos interessantes para a gente poder crescer, para a gente poder melhorar, estão nas redes da Faculdade Fabim. Nos segue lá, compartilha conhecimento que a gente melhora. Até a próxima.